guys, how you doing? I am Lucy, your English teacher, and today we're gonna talk about the verb have, right? Eu sou a Teacher Lucy aqui do canal Lucy do Inglês. Sejam muito bem-vindos e hoje vamos abordar o tema do verbo have. Tô muito feliz aí com o canal crescendo cada dia mais. Sejam bem-vindos quem entrou aí recentemente, fiquem à vontade para buscar esclarecer suas dúvidas por meio dos comentários e desde já manda aquele like que é muito importante aqui para a plataforma do YouTube entender que o conteúdo do Lucy do Inglês é importante para vocês? Sim, tendo dito isso, então teremos a vinheta e logo em seguida começaremos o vídeo de hoje. Então, dando início aqui ao assunto do verbo have. O verbo have significa ter, possuir alguma coisa. E nós nunca podemos confundir ele com there is e there are. Por quê? Porque nossa cabecinha aqui de brasileiro, que a gente tem que ter muito orgulho disso, e aceitar o processo sim. Eu sou uma professora que defendo ali a opinião que é preciso ter a base do português para aprender o inglês, sim, que não tem problema traduzir as coisas na sua cabeça do português para o inglês, porque a gente tem que partir de algum princípio. Esses professores que falam, nada de português, pelo menos não foi assim que eu aprendi o que eu sei hoje. Né? Não tem como se desligar de alguma coisa para aprender outra. Você toma ali como base as coisas que você já sabe. Então não podemos confundir com there is e there are, porque there is e there are fala no sentido de existência, né? Por exemplo, there is a yellow car on the street. Tem um carro amarelo na rua. Mas é diferente de falar I have a yellow car. Eu tenho um carro amarelo. Vocês não entendem essa diferença tanto ouvindo o português. Assim como eu, não tem diferença para nós, entende? Mas no inglês isso se tornaria errado, falar have a yellow car on the street. Isso aí não dá para falar, daí já seria there is, alright? Então, assim, coisas com have, trouxe aqui alguns pertences que eu gosto muito, porque eu acredito que é muito importante para vocês conhecer a teacher de vocês. Então aqui, ó, I have a pink lipstick. Gosto muito de maquiagem, então I have a pink lipstick. Eu tenho um batom rosa. I have a pink lipstick. I have an Agatha Christie's book. I have an Agatha Christie's book. Não é conteúdo dessa aula, acredito que já tenha falado na aula ali de adjetivos possessivos. Só vou dar uma voltada ali na timeline aqui do YouTube. Mas assim, I have an Agatha Christie's book. Esse Agatha Christie vai levar um apóstrofe e um S. Por quê? Porque o livro é da Agatha Christie, é escrito por ela. Então, assim, é importante para identificar o que pertence a quem, alright? Então, eu vou fazer a conjugação verbal na forma positiva, na forma negativa e na forma interrogativa para vocês. Mas também vou colocar uma contextualização aqui para que não fique só o sujeito da frase, mas sim um complemento para trazer esse conhecimento para o real, para a realidade, para a rotina aqui de vocês, my students, alright? Então vamos lá. Então, vamos para as variações com o verbo have e a conjugação do verbo. Vou falar as pessoas do verbo to be,
a flexão do verbo have, se ele se mantém ou flexiona, e daí um complemento verbal, que é um substantivo que eu coloquei para trazer para o real aqui para vocês essa situação, é muito melhor desse jeito. Então, assim, a forma positiva, I have a car, you have a car, she has a car, he has a car, it has a car, we have a car, you have a car, they have a car. Então percebam que os únicos que mudam é a terceira pessoa. He, she, it, tá bom? Então, I have a car, eu tenho um carro. You have a car, você tem um carro. He has a car, ele tem um carro. She has a car, ela tem um carro. It has a car, isso tem um carro. Poderia ser substituído isso por uma empresa, entendem? Porque o it serve tanto para coisas e... Muito bem, gostei de ouvir animais, animals, right? Então, we have a car, nós temos um carro. You have a car, vocês têm um carro. E they have a car, eles ou elas têm um carro. Muito simples essa forma positiva, né? Vamos então para as negatives, a forma negativa com o verbo have. Então, falando sobre as negações com o verbo have, começamos por I don't have a car, eu não tenho um carro. You don't have a car, você não tem um carro. He doesn't have a car, percebam aí esse doesn't. Ele é a mistura do does com not, ele é um verbo, o does, auxiliar. O verbo é do, mas ele varia quando se trata da terceira pessoa. Então, ele é apenas um verbo auxiliar para fazer uma negação em inglês. He doesn't have a car. Ele não tem um carro. She doesn't have a car. Ela não tem um carro. It doesn't have a car. Isso não tem um carro, que pode ser a empresa que eu falei para vocês. We don't have a car. Nós não temos um carro. You don't have a car. Vocês não têm um carro. E they don't have a car. Eles e elas não têm um carro. Então, essa foi a negação com o verbo have. Vamos aí, para finalizar o assunto, com as questions, as perguntas com o verbo have. Então, vamos para as perguntas com o verbo have. Do I have a car? Eu tenho um carro? Bebeu tanto que esqueceu se tem um carro, né, querido? Fica meio estranho, né? Algumas pessoas do verbo to be ali em alguns exemplos de verbos, mas tem que fazer com todos pra gente entender ali a estrutura das frases. Do you have a car? Você tem um carro? Does he have a car? Percebam que o have volta para a forma normal, porque já foi o does que diferenciou ele na frase. Does she have a car? Ela tem um carro? Does it have a car? Isso tem um carro, que eu tô focando na empresa para não ficar muito estranho o exemplo de isso tem um carro, alright? Do we have a car? Nós temos um carro? Do you have a car? Vocês têm um carro? E por último, do they have a car? Eles ou elas possuem um carro? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostaram do conteúdo ou se restou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aí nos comentários, que é muito importante aí essa troca. Eu gosto bastante de dialogar com vocês, meus inscritos. E é isso, pessoal. Peço o like de vocês. Compartilhe com alguém que você gosta esse conteúdo. E that's it. É isso por hoje. See you on the next video. Bye bye. Tchau, 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 tchau.